Ai, o exército. Bom, senhores, no vídeo de hoje eu estar contando um pouco de como tá sendo a minha experiência no exército, galerinha. E bom, sejam muito bem-vindos ao novo quadro do canal, também conhecido como Historinhas do Jadilson. E bom, depois dessa belíssima introdução, os poucos cabelos que me restam na cabeça quase arrepiaram, porque eu estou praticamente semicalvo. E bom, para começar nossa historinha, vamos começar do começo, vamos. Tudo começou no tempo da escola. Ainda em 2024, em algum dia aleatório que eu não faço ideia, o fim do ano se aproximava e meio que eu não sabia direito o que eu queria, sabe? E eu tava perdido, pois desde pequeno, quando uma vez eu tava moscando, eu vi meu tio mexendo no PC quando eu era bem pequeno, e aí ele tava instalando o Google, fazendo outras coisas lá, eu fiquei vidradaço, sabe? E aí depois disso, eu comecei a me interessar mais por programação e comecei a fazer altas coisas, mano, tipo altas gambiarras ainda jovem, fazia jogos e tal, e tipo, com pouca idade, cara, eu já tinha feito uma Netflix 2 com um site pirata mó aleatório lá, e aí tipo, pra mim, eu tava só aprendendo, mas os meus parentes, em vez deles verem a simples criança brincando no PC, eles viam Nicolas Tesla, mano. E tipo, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu só olhava, assistia e fazia, sabe? Eu só queria me divertir, cara, mas pra eles viam como se fosse uma coisa brilhante, algo que eu precisasse me aperfeiçoar. Então meio que eu fui obrigado a fazer um curso contra a minha vontade que eu nem queria, mas eu fui forçado a fazer todo aquele curso, todo aquele módulo, toda aquela dor, todo aquele sofrimento. E durante um tempo, aquilo que era diversão pra mim começou a se tornar chato, irritante, vazio, sabe? E eu sempre o vi rodeado por comentários, esse garoto vai ser um mestre da robótica. Outros diziam não, ele vai ser um grande programador. Outros diziam não, ele vai ser um grande engenheiro. E cara, era uma expectativa tão grande entre eles que na minha mente, ainda de criança, eu travei, sabe? E eu começava a me questionar se realmente eu era capaz daquilo. Porque pra mim era só uma brincadeira, eu só queria me divertir. Mas acabou se tornando por um rumo tão sério que eu parei de até de acreditar em mim mesmo, sabe? E bom, para uma criança é legal ter apoio, mas quando alguém olha para você, não vê suas dificuldades, não vê realmente que você é humana, que você erra, que você ainda tem que aprender, só olham para você apenas visando o seu talento e o que você pode oferecer, meio que eles sugam totalmente a sua essência, sabe? Te forçando a fazer algo que não é realmente você. E eles faziam isso não com o intuito de me ajudar, mas para poder se exibir, sabe? Usando a mim mesmo. E com tudo isso, com todo esse bolão de expectativa, eu cresci como um garoto inseguro, sabe? Um garoto que não confia em si mesmo, que não bota fé em nada que venha dele, sabe? E isso foi apenas um dos começos desses problemas, sabe? Foi só o princípio, misturando a frustração, o bullying, as quedas, os maus tratos, até pelos próprios professores, eu fui me fechando pro mundo e abrir espaço para que eu caísse em vícios, que eu me perdesse, sabe, de quem realmente eu queria ser. Na real, nem eu mesmo sabia o que eu queria ser. Então, um certo dia, eu lembro que eu tava na escola e aí eu tava meio deprê, sabe, eu tava todo pra baixo, como geralmente era. Então eu tava lá sentado, até que minha amiga chegou pra mim e a gente estava lá. Ela começou a conversar e meio que ela perguntou do porquê eu andava tão cabisbaixo, porquê eu tava assim, sabe? E eu lembro que naquele dia eu tava tão mal, mas tão mal que eu nem pensei duas vezes, sabe? Eu só falei a verdade nua e crua pra ela. Tudo que eu pensava, o que eu achava, o que eu fazia. E tipo, eu tava com o coração tão pesado que eu só falei, cara. E eu simplesmente falei tudo que tava me incomodando. E eu falei que, olha, simplesmente eu me odeio. Eu não sei o que eu quero fazer. E eu comecei a conversar pra ela, falei em tudo, ela me ouviu em silêncio, até que ela me fez uma pergunta. Ela me disse: Jadson, cara, você é tão legal, você é tão divertido, você faz tantas coisas incríveis, por que você nunca fala bem de você, sabe? Por que você nunca diz algo legal sobre você? Será que você realmente é legal com você mesmo? E, tipo, eu congelei nesse momento, porque, cara, ela simplesmente mandou o papo reto. E eu
travei e falei, nossa. E bom, nesse ponto, eu confesso que eu nasci numa família cristã desde o início da minha vida, então eu sempre cria em Deus. Só que durante esse tempo eu comecei a esfriar, sabe? Meio que eu não ligava mais pra Deus, eu só queria viver, sabe? Eu fazia um monte de besteira e meio que eu esfriei de falar com Deus, sabe? Eu simplesmente deixei pra lá e só continuei vivendo, achando que eu tava fazendo certo, me odiando cada dia mais, me afundando cada vez mais, enchendo aquele vazio que eu sentia de um monte de besteiras com falta de um propósito. Até que certo dia, houve uma vez que meu pai foi convidado pra ir pra uma igreja, que uma moça convidou ele e tal, rolou um monte de coisa e eu confesso que eu não queria ir, cara. Eu confesso que naquele dia eu não tava com um pingo de vontade de ir. Então eu só fui forçado mesmo, não tava nem aí. Até que tava rolando uma peça naquele dia, lá na igreja, sabe? Falando sobre Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos. E mano, naquele dia, no começo eu confesso que eu não tava nem ligando. Mas depois, quando a peça começou a se desenrolar, as músicas, o som, a presença, sabe? Eu comecei a pensar, Senhor, será que realmente é isso que eu quero? Essa realmente é a vida que eu vou querer viver? Em vez de procurar um propósito ou algo, eu simplesmente ignorei. E de todas as coisas que eu podia ter feito, entre buscar uma nova alternativa ou desistir, eu simplesmente fiquei parado, eu congelei no tempo. E nisso eu comecei a refletir naquele momento. Eu lembro que meus olhos encheram de lágrimas, eu fiquei lá pensativo sobre tudo. Até que o pastor perguntou, sabe, quem deseja se reconciliar com Deus, vem aqui, a gente vai orar, vamos conversar, ver tudo certinho. E manos, eu confesso que naquele momento, desde então, eu nunca tinha tomado uma decisão na minha vida. E eu só fiquei parado. Todo tempo na minha vida, todas as coisas, eu só aceitava o que as outras pessoas diziam. Eu nunca tirei um tempo pra pensar, nossa, eu posso escolher as coisas pra minha vida, sabe? E naquele momento que ele perguntou, cara, eu nem pensei duas vezes. Tipo, tava uma multidão, de um lado, de outro, todo mundo se apertando. Mano, eu confesso que foi, cara, eu corri. Eu nunca corri tanto na minha vida, mano. Eu saí passando por um, por outro, por outro, até finalmente chegar lá na frente, cara. Eu fui o primeiro a chegar ali. E mano, naquele momento, eu senti algo no meu peito que realmente queimava, sabe? Como se fosse uma chama que tivesse sido apagada há tantos anos que eu até esqueci que existia, sabe? Então naquele momento, eu lembro que eu falei com Deus algo como, sabe, Senhor, eu sei que tem tanto tempo que a gente não conversa que eu nem mereço a sua presença, mas, sabe, Pai, tem algo que eu quero. Eu tenho um desejo de entrar no exército e lá dentro eu quero espalhar a tua palavra e ser um bom soldado e poder ajudar os outros. É isso que eu quero. Se o Senhor pudesse me dar a oportunidade, mais uma vez, de poder fazer isso, sabe? E naquele momento, manos, eu lembro que eu fiquei, rolaram um monte de coisas, até que eu me decidi, mano. Pela primeira vez na vida, eu tomei uma atitude. Aí eu cheguei pro meu pai, pra minha mãe no dia seguinte e falei, mãe, eu vou entrar pro exército. E, mano, a reação do meu pai foi tipo... E bom, gente, confesso que no primeiro momento eles não me levaram muito a sério. Naquele momento eu achei meio estranho, eu fiquei até chateado. Mas agora eu percebo que até que faz sentido, mano. De uma hora pra outra alguém toma uma decisão dessa, tipo, sem nenhum grande argumento, nem nada. Eu confesso que é um pouco confuso, senhoras e senhores. E bom, manos, graças a Deus, como já faltava pouco tempo para meus 18 anos, tipo, era questão de meses, a gente foi lá na prefeitura que teve aqui no bairro, foi lá, fez tudo direitinho. E, manos, eu confesso que meu pai ainda tava meio inseguro sobre tudo, sabe? Ele muitas vezes falava coisas, tipo, meio desanimadoras, sabe?
Mas agora eu percebo que não era pra me desanimar, mas sim um certo medo e receio de um mundo totalmente novo, sabe? E bom, depois de um tempo, a gente foi lá, graças a Deus, depois de orar tanto, pedir tanta direção a Deus, a gente foi, conseguiu preencher tudo direitinho e mano, tava faltando só 3 meses pra ser o dia de uma das fases pra poder se apresentar lá no quartel. E cara, eu confesso que durante esses 3 meses, mano, eu nunca treinei tanto na minha vida, cara. Sério, eu juro pra vocês, mano, eu treinei igual um maluco, cara. Eu corria todos os dias, eu treinava, eu carregava pesos, carregava todo tipo de coisa, mano, sem parar, sem parar. Eu não tinha, cara, eu era uma coisa que nunca tinha feito antes. Tipo, eu nunca foquei tanto em uma coisa na minha vida, cara. Era agradecendo a Deus, treinando. E, mano, em 3 meses, graças a Deus, eu me esforcei tanto, mano, pedindo tanta direção a Deus, que graças a Deus eu era gordinho, um pouco gordinho. Cara, eu consegui perder, tipo, bastante quilo, mano. Eu emagreci um pouco, fiquei com um pouco forte. Tipo, não foi uma grande mudança, porque foram só 3 meses. Mas mesmo assim, cara, foi tanta fé em Deus e determinação que, graças a Deus, eu consegui, com a ajuda do Senhor, ficar mais forte, sabe? E bom, manos, um dia antes de tudo começar, eu lembro que eu tava olhando no espelho, mano, e cara, tipo, pela primeira vez realmente eu tava feliz por, graças a Deus, ter feito algo, realmente me esforçado e me dedicado para aquilo. E bom, quando chegou o dia, eu lembro que eu tava tremendo, mano. A gente chegou lá no quartel, tinha uma espécie de bancos onde a gente podia se sentar e o instrutor tava lá na frente explicando as coisas. Mano, eu juro pra vocês que eu tava tão nervoso que eu não lembro de uma palavra que o instrutor falou, mano. Eu tava ali sentado, os pés tremendo um pouco, eu ficava meio agitado, sabe? Eu olhava pra um canto, eu olhava pro outro e, mano, eu lembro que eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida, cara. E a maior parte do tempo, cara, eu tava orando em pensamentos, tava tentando me acalmar, tentando conversar com Deus e ficar tranquilo, sabe? Até que chegou um certo ponto que o instrutor pediu pra gente se levantar, o cabo chegou, e a gente começou a ir andando pra outras salas, mano, fazendo algumas coisas. E bom, manos, até que chegou uma certa hora que uma coisa me chamou a atenção, mano. Uma das pessoas que estavam indo também pra participar, pra querer realmente ver se serviriam ao exército, tinha um cara que, mano, tipo, ele chegou pra mim, ele me olhou e falou: cara, você quer servir o exército? Ele me perguntou assim com um tom meio, sabe, você quer? Eu falei: cara, eu quero muito. Tipo, de um jeito tão animadinho, sabe? E aí ele olhou pra mim, tava ele e um amigo dele. Aí, tipo, ele começou a rir assim de canto, sabe? Porque, mano, quando finalmente eu parei de tremer e realmente comecei a olhar para quem tava ao meu redor, as pessoas que iam participar, que queriam realmente entrar no exército, mano, eu nunca senti um peso tão grande da realidade me esmagando, mano. Tipo, aquele cara que me perguntou se eu queria entrar no exército, quando ele se levantou, mano, eu tenho 1,70 m e alguma coisa. Eu tinha que olhar pro cara com a cabeça esticando lá pra cima, mano, o cara era enorme. E aí quando eu comecei a olhar ao redor, mano, tinha tipo, mano, os caras eram simplesmente insanos, mano. Tipo, de um lado tinha o The Rock, do outro tinha o Mike Tyson, porque, mano, os caras eram muito grandes e, tipo, muito forte, mano. Tipo, pra idade deles, mano, eu era praticamente o cara mais franzino dali. E tipo, mano, a única pessoa também que tava do meu lado, que era mais ou menos do meu tamanho, nem queria servir, mano. Então, tipo, cara, eu nunca senti um peso tão grande, sabe, mano? Naquele momento, eu parei e vi aqueles 3 meses se dissolvendo como uma areia no meio dos meus dedos, como se nada daquilo valesse a pena, mano. E tipo, eu confesso que aquilo ali bateu forte, mano. Eu fiquei com aquilo em mente, mas eu tentei me controlar, sabe? Pedi direção a Deus, ainda na fila, e a gente começou a andar. Até que chegou uma parte que o cabo pediu pra gente tirar as camisas e todos os pertences e as coisas que a gente tivesse colocasse no chão na nossa frente. E isso que eu fiz, mano. Eu fui lá, tirei a camisa e, mano, aquele cara, o primeiro que eu tava olhando pra ele, que foi a primeira pessoa que falou comigo, ele esticou a cabeça assim, sabe? Olhando pra mim. E cara, eu confesso que naquele momento, meu físico era totalmente liso, mano. Era franzino. E tipo, ele olhou assim, tipo, começou a rir, sabe? De um jeito assim, olhando, porque em comparação a ele, mano, eu era um frango.
E tipo, todos os caras que eu olhei pro lado, tinha um com a barriga tanquinho, tinha outro assim, tinha outro com o peitoral estourado. Eu falei, mano, tá difícil. Mas mesmo assim, mano, continuei tendo fé em Deus, respirando. E a gente continuou, mano, graças a Deus. Até que chegou um momento que o cabo separou a gente pra cada um ficar num canto. E eu fiquei do lado desse mesmo cara que tava fazendo esses comentários. E mano, o cabo falou, posição de flexão, todo mundo. E ele já começou a me resmungar, sabe? E tipo, eu achei estranho. Falei, um cara desse tamanho tá resmungando, mano. E beleza, começou a contar. 1, 2, 3, mano. Graças a Deus, eu tava tão inspirado, mano, que eu me abaixei na flexão. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mano. Eu tava simplesmente empurrando o chão com toda a força que eu tinha. Pau, 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 pau. E quando eu olhei pro lado, mano, aquele cara, o grandão, que tava falando, mano, na terceira, ele já tava tremendo, ele tava assim, tipo, treminicando pra lá, pra cá, falando alguns palavrões. Eu fiquei, uai, o que tá acontecendo? No momento eu nem me importei, cara, porque eu tava tão focado naquilo que eu tava fazendo, e graças a Deus só continuei. Aí o cabo falou, pronto, agachamento, vai, todo mundo. Aí eu tava lá, parecendo um coelhinho, mano, todo insano. E tipo, o cara tava, tipo, bambeando pra lá e pra cá. Eu falei, mano, o que tá acontecendo, cara? Mas graças a Deus continuei, mano, até que terminamos os testes. A gente fez umas coisas aqui, outra ali. Até que chegou o último teste, mano. No chão tinha uma espécie de balança com peso, que quando a gente puxava, mostrava o número que a gente conseguia puxar no valor do peso. E mano, eu fui o último da fila. Os caras me colocaram lá no fundo. Eu fiquei lá, mano, todo franzino, de boa. Falei, meu pai, vamos que vamos. No primeiro cara que chegou, era um cara alto, forte. Ele pegou a balança, esticou assim, puxou. 20 quilos. Falei, ué. Aí chegou o segundo, esticou. 15 mais ou menos. Ué, 15 quilos? E aí o cabo começou a ficar, nossa, mano, que é isso? Vocês estão fracos? Como é que vocês vêm aqui se alistar? Não conseguem nem puxar uma besteirinha dessa? Eu fiquei na minha, mano, no meu cantinho. E aí foram indo, e mano, tipo, não passava dos 50, cara. E naquele momento o cabo já tinha falado explicitamente pra todos que aquele foi o pior alistamento que ele já tinha participado no dia, mano. E, tipo, o povo puxando aquilo ali como se fosse um martelo do Thor, mano. E aí eu fiquei, mano, se eles não estão conseguindo, que dirás eu, mano? Isso aqui tá chumbado no chão. Aí, mano, até que chegou esse cara, aquele que tava falando uma espécie de provocação comigo. E ele chegou a vez dele, mano. Ele pegou, se abaixou, segurou na balança e falei, mano, esse daí vai zerar a máquina. Só que aconteceu algo estranho, mano. Ele começou a puxar com toda a força dele. Mano, eu juro pra vocês, a balança não saiu do lugar. Tipo, no zero tava, no zero ficou. Mano, o cabo parou assim, o cabo, não é possível, não. Puxa de novo. Aí ele pegou, esticou. Não foi pra lugar nenhum, mano. Eu falei, nossa, não é possível. Sim, um dos mais altos, não conseguiu. Mas enfim, né, mano, o cabo falou, vá, se aproxime. Eu cheguei, mano, lá, toda humildade, respirando, tava um pouco nervoso. Enquanto eu tava indo em direção à balança, quando eu pus as mãos ali, eu respirei e falei assim, Senhor, eu sei que tá difícil hoje, mas se o Senhor permitir, dá-me a força de sanção para, graças a Deus, puxar isso aqui e poder provar e mostrar meu valor, que o Senhor é comigo. E, mano, eu respirei, graças a Deus, eu juro pra vocês, mano, eu só segurei a balança. Eu nem estiquei, mano, eu só fiz flexionar o joelho pra puxar. Mano, a balança gritou, puxou, acabou, peraí. Falei, mano, o que é isso? Acabou, falou 200, tipo, mano, eu puxei, graças a Deus, tipo, 200 quilos. Mano, o cabo ficou, não é possível. Aí eu puxei de novo, 200, mano. Cara, graças a Deus, eu nunca me senti tão, sabe, mano. É Deus, mano, Deus é demais, cara. O cabo falou, esse daí tá comendo, mano, esse daí tá forte, não sei o que. E tipo, mano, eu confesso que naquele momento, cara, eu não tava nem ligando pro elogio, porque afinal, mano, a glória e a honra pertencem a Deus, eu só sou só mais um cara, mano. Mas eu fiquei tão surpreso, sabe, mano? E até aquele cara que tava me provocando, ele chegou e falou, irmão, tá forte, hein, tá treinando direitinho. Falei, mano, graças a Deus, mano. E, bom, mano, ainda faltam algumas fases pra, graças a Deus, finalmente podermos chegar até lá.
Mas deixa tudo na mão de Deus, mano. Porque só Deus é fiel, mano. E essa história, mano, foi uma promessa que eu fiz a Deus. Que graças a Deus eu ia estar trazendo esse testemunho pra poder conversar com vocês. E, manos, sobre isso, eu sei que eu não sou o único. Na verdade, não sou mais. Sei que tem muitas pessoas por aí que se sentem seguras e que também não confiam em si mesmas. Mas um dos maiores problemas das nossas vidas é achar que estamos sozinhos, mano. Como foi o meu caso, eu tentei resolver tudo sozinho e eu acabei, mano, quebrando muita cara. Por isso, senhores, que Deus está conosco, mano. Que nunca deixem de acreditar. Tenha fé, mano, mas também tenha obras, cara. Tenha fé em Deus, acredite de todo o coração, mas também faça tudo possível que tiver ao seu alcance para que você consiga realizar o seu sonho, mano. Se esforce. Essa, mano, é a palavra. Cara, eu só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar, mano. E, galera, sério, confiem no Senhor e lembre-se, vocês nunca estão sozinhos. Jesus é demais. E nunca deixem que Jesus fique do lado de fora do seu coração. Jesus não é invasor, ele tá na porta, ele bate, ele é paciente, ele espera, ele não invade, ele tá ali, mas a tranca tá pelo lado de dentro do seu coração e só depende de você abrir essa tranca. Esse vídeo é um lembrete, não é uma mensagem só pra vocês, mas é um lembrete também pra mim, que eu nunca mais duvide e viva sozinho, mas com a graça de Deus. E bom, manos, esse foi o vídeo. Galera, Jesus ama cada um de vocês. Continuem no caminho do Senhor. E o busquem de todo o coração. O mundo inteiro pode estar contra vocês. Mas, cara, naquele momento, quando eu senti o peso da realidade, foi aí que me dei por conta que eu não preciso temer a realidade. Porque, mano, pode ter o cenário mais improvável do mundo. Deus é o dono da realidade. E, cara, se esse realmente for o caminho que Deus deseja pra você, cara, não vai ter nada que possa impedir isso. Nem demônios, nem trevas, nem mal, nem fofoca, nem vizinhos, nem nada, mano. Mas, se isso for, mano, o que Deus quer pra você, e o que você realmente deseja, que não seja algo que possa ser beneficiário só pra você, ou só pra você se exibir, ou só pra mostrar que você tem com arrogância e ego, mas que seja por amor, que seja algo, um presente especial de Deus pra você. Então, manos, sério, guardem essa palavra. Jesus ama cada um de vocês e vivam, manos. E vivam como filhos de Deus. Mesmo com o mundo cheio de pecados, andem com a consciência limpa, porque Jesus ama vocês, manos. Jesus ama você.